Talvez você esteja passando pelo momento mais difícil da sua vida. Talvez você esteja vivendo em meio ao caos, em meio a preocupações, dificuldades, lutas e provas que você não pediu. E você nem mesmo sabe o porquê você está passando por todas essas coisas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Tudo isso que você está passando não é em vão. E se você acha que este é o fim da sua jornada, para Deus é apenas o começo. Se você acha que a sua história terminou aqui, fica comigo, porque até o final desse vídeo você vai ver que para Deus a sua história está apenas começando. Então, não é o fim, vai valer a pena. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E, queridos, estava dirigindo ali, vindo do meu serviço para cá, ouvindo alguns louvores, e o Espírito de Deus começou a ministrar muito forte no meu coração. E eu precisava parar aqui, parei no estacionamento aqui para compartilhar essa palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Pois eu sei que você muitas vezes está desesperançoso, desesperançosa. Você está desacreditado, desacreditada da vida. Quantas vezes perdeu até mesmo a fé? Porque quando você olha as circunstâncias à sua volta, você não vê saída para o caos, para o momento, o problema que você tem vivido, para a situação que você tem enfrentado. Mas Deus, Ele continua te vendo. Deus, Ele continua te enxergando. E Ele me mandou aqui para falar algumas coisas com você. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que essa luta que você está passando, esse caos, essa prova que você está enfrentando hoje, não é para acabar com a sua vida, não é para te destruir, pelo contrário, é para te revelar um Deus que você ainda não conhece, que você ainda não conheceu. O que vem no meu coração, queridos, é a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, desviava-se do mal, íntegro, reto em todos os seus caminhos, mas existia ainda uma face de Deus que ele não conhecia e que ele precisava conhecer. No meio de todo aquele caos, a Bíblia diz que Jó perdeu seus filhos, perdeu os seus servos, perdeu a sua fazenda, os seus gados, a sua casa, perdeu tudo o que ele tinha em um único dia. Era um homem que não fazia mal a ninguém, era um homem que não devia, que não falava mal, que não desejava o mal de ninguém, era um homem que vivia apenas a sua vida da maneira mais correta possível, mas mesmo assim, isso não o impediu de passar por aquele momento de luta, de pressão, de provação. Da mesma forma, pode ser sobre a sua vida. De repente você é esse tipo de pessoa, idôneo, íntegro, íntegra, que não quer o mal de ninguém, não visa, sabe, nada que é de ninguém, não cobiça, não. Você é uma pessoa que deseja apenas ser feliz, que deseja apenas viver a sua vida em paz, servir ao Senhor. E aí do nada você olha à sua volta, nada que você tenta dar certo, você não consegue prosperar, você não consegue avançar. Pelo contrário, as portas se fecham, as pessoas te abandonam, viram a cara, os seus próprios familiares muitas vezes te menosprezam, te ignoram, fingem que você nem existe. De repente essa é a sua situação também. E você, quando se depara com esse tipo de situação, você não sabe o porquê, você não entende o porquê, você busca Deus, Deus não responde. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse tipo de situação não é para te destruir, não é para acabar com a sua vida, não é para simplesmente te humilhar. Deus não permitiu com que esse tipo de situação sobreviesse sobre você apenas, sabe, para te ver no pó, apenas para te ver humilhado. Não é isso. Esse tipo de situação sobreveio sobre você para que você conheça uma face de Deus que você ainda não conhece. Porque você há de convir comigo que na maioria das vezes nós nos aprofundamos mais em Deus, nós buscamos mais ao Senhor, quando em momentos de dificuldade, quando em momentos de provação.
E não é que Deus enviou isso para que você busque a Ele. É que Deus, Ele tem permitido esse tipo de situação sobrevir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, para que você o busque mais, e em buscando mais, você o conheça mais. E em conhecendo mais, você conheça mais a si mesmo, porque à medida que nós conhecemos ao Senhor, nós nos conhecemos, nós temos uma real revelação de quem nós somos também em Deus. E a gente vai ver e entender que existem níveis de intimidade com Deus que só nascem através da dor, queridos. Existem níveis de intimidade, níveis de relacionamentos em Deus e com Deus que só nascem através da dor. Então essa dor não veio para te matar, essa dor não veio para te destruir, essa dor não veio, sabe, para acabar com a sua vida, acabar com a sua história de uma vez por todas. Não, pelo contrário, essa dor, essa luta, essa provação, ela veio para te conectar com o Senhor, para te aproximar do Senhor e para te revelar uma face de Deus que você ainda não viu. Segundo ponto é que, por mais difícil que seja, por mais assombroso e terrível que seja esse momento, essa dor, essa prova, ela não aniquila, ela não anula a fidelidade do nosso Deus. Pois quantas vezes nós entramos em momentos e situações assim, a gente julga que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que Deus virou as costas para nós, porque as pessoas nos abandonaram, porque as pessoas nos viraram as costas, porque as pessoas muitas vezes até mesmo querem o nosso mal. A gente tende a replicar isso para Deus. Queridos, essa fase que você está passando, por pior que ela possa ser, ela não anula a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Jó perdeu tudo, mas Deus não perdeu nada. Jó perdeu toda a circunstância e situação, mas Deus não perdeu o controle. Sobre a sua vida não é diferente. Você pode ter perdido a saúde, você pode ter perdido os amigos, você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido um parceiro, uma parceira, um relacionamento, mas Deus não perdeu o controle da sua vida. A sua vida continua na palma das mãos do nosso Deus e Ele continua olhando por você. Aí de repente você pode me falar, mas Paulinho, há tempo que eu oro e não ouço a Deus, o Senhor não me responde mais, não fala, não usa ninguém para falar comigo. Ei, o silêncio de Deus não significa abandono de Deus. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Deus é por você. Enquanto Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando ao seu favor. Você não está vendo nada ainda à sua volta, sabe? Ao seu meio. Você pode não estar enxergando, mas Deus já está preparando tudo para você. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Deus não virou as costas para você. E não foi por acaso, sabe, que tudo isso aconteceu. Você precisa crer que o nosso Deus é aquele que ainda tem as chaves, que abre e que fecha a porta, sabe? E Ele está cuidando de cada um de nós, Ele está cuidando de você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Como eu falei, eu estava vindo ali dirigindo, sabe, no meio do caminho e ouvindo louvor, o Senhor começou a falar isso muito forte ao meu coração. Eu precisava parar aqui e compartilhar isso com vocês. Você pode não entender o porquê de tudo isso que você está vivendo, mas saiba de uma coisa, que Deus nunca perdeu o controle do para quê. Tem algo nobre em tudo isso. Deus está te preparando. Tudo isso é para te moldar, é para te lapidar, é para te preparar para tudo aquilo que Deus já tem a seu respeito. Lembra da palavra do Senhor que diz que eu aqui sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então, ainda que você não esteja entendendo do porquê de tudo isso, Deus
ainda tem o controle do para quê. E tudo aquilo que é desordem para você, para Deus é apenas a construção. Deus bagunça tudo primeiro, para depois reorganizar a casa, para depois organizar a casa. Deus tira todos os entulhos, Deus limpa primeiro todo o terreno. É isso que está acontecendo na sua vida. Isso não é, sabe, para te destruir. Pelo contrário, Deus está limpando. Deus está tirando entulhos, matos, sabe, coisas, situações, pessoas, memórias. Deus está limpando tudo para novamente, então, depois tornar, edificar uma obra excelente na sua vida. E que é a sua vida. E o que é o fim para você? Para Deus é apenas o início, é apenas o start de tudo aquilo que Ele tem para fazer, que Ele quer fazer e que Ele vai fazer na sua vida. Terceiro e último ponto é que vai valer a pena. Vai valer a pena. Aulinho, mas eu não sei se eu consigo. Eu não vejo nada de novo, eu não vejo uma porta, uma luz no fim do túnel, não vejo nada. Ei, como homem de Deus, eu quero liberar essa palavra. Agarra essa palavra. Vai valer a pena. Vai valer a pena. O Senhor é sua força, o Senhor é sua fortaleza. Ele é aquele que fortalece ao cansado, dá força ao que não tem nenhum vigor. Você vai resistir, no final de tudo você vai ver que vai valer a pena sim, que valeu a pena. Pois no livro de Jó 42, verso 5, ele vai falar: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia de ler a Bíblia, eu te conhecia de ver histórias e ouvir histórias, mas hoje eu te conheço porque os meus olhos te veem, eu me relaciono com o Senhor. Da mesma forma vai ser na sua vida, da mesma forma vai ser na sua jornada, na sua história. Deus, no meio desse caos, Ele vai se revelar a você, não apenas como um Deus, você vai o conhecer como um Pai que te ama, que se preocupa, se importa e que tem e quer o melhor para você. Mas algo que eu preciso te dizer aqui e compartilhar com você: a restituição que Jó viveu na vida dele, ele não viveu uma restituição grandiosa, poderosa, porque ele sofreu. A restituição não é para aqueles que sofrem. A restituição de Deus é para aqueles que perseveram, é para aqueles que permanecem no caminho. Por isso a minha palavra aqui para você é: não desista no meio do caminho. Não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, não vão morrer. Os sonhos de Deus para você ainda estão vivos. Você não pode parar no meio do caminho. Como nós já pontuamos aqui, a restituição de Deus, a vitória de Deus não é para aqueles que sofreram, mas é para aqueles que permaneceram. Quantas pessoas nós conhecemos, você conhece, que sofreram, mas porque não pararam no meio do caminho, mas porque permaneceram em fé, crendo no Senhor, buscando o Senhor, elas alcançaram a sua promessa, alcançaram a sua vitória. Quantas pessoas você conhece? Sobre a sua vida não vai ser diferente. Sobre a sua casa não vai ser diferente, sobre a sua família não vai ser diferente, porque você não vai parar no meio do caminho, você não vai desanimar, você não vai esmorecer, você vai, como diz o escritor aos Hebreus, tirar força da fraqueza. E como diz o profeta Isaías: eu estou aqui para te dizer, um ao outro ajudou e ao próximo disse: ser forte. Ei, você que está aí me vendo do outro lado, seja forte. Fortaleça-se no Senhor, encoraje-se no Senhor e não desista no meio do caminho, porque você ainda vai entender tudo, o porquê e o pra quê de tudo isso que você está passando. A sua dor tem prazo, mas a fidelidade de Deus não. O seu momento pode ser de tristeza, mas a vida que Deus tem para você após esse momento é de alegria, de felicidade, de provisão e prosperidade da parte de Deus. Se você chegou até aqui, esse vídeo verdadeiramente falou com você, escreva aqui embaixo: eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Porque somente os que perseveram, queridos, tomam posse da terra prometida. As suas palavras para Josué, Caleb disse: eu perseverei em seguir ao Senhor. E porque ele perseverou, somente ele de toda a multidão, todo o povo que saiu do Egito como escravos, somente Caleb
botou os pés dentro da terra prometida, porque somente ele que perseverou. Que assim como Caleb, você também possa perseverar. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, digita aqui embaixo, eu vou perseverar. Se você ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, pode ter certeza que você não está aqui, você não chegou até o final desse vídeo por acaso. Deus desejou que você estivesse aqui para ouvir essa palavra, porque você precisaria ouvir essa palavra. E se te abençoou de alguma forma, se inscreva aqui no canal, toque na setinha aqui embaixo. Me ajuda a abençoar, a alcançar outros corações com essa palavra, para abençoar outras vidas, outras casas, outras famílias. Amém, queridos? E nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.